O bloqueio dos celulares piratas vai ser por etapas. Começa pelo Distrito Federal e por Goiás. E a Anatel promete bloquear todos os aparelhos irregulares até março de 2019. Vamos falar do tempo agora, Sandra? Bora? Bom, sexta-feira chegou com mudança, pelo menos aqui em São Paulo. Depois de vários dias nublados, chuvosos, hoje dia de sol. Eliana Marques, boa tarde para você, bem-vinda. Boa tarde para vocês também, muito obrigada, boa tarde a todos. Pelo visto, não foi só em São Paulo que o tempo esquentou, né? Não mesmo, ontem eu terminei a previsão aqui falando que a gente teria uma sexta-feira aí de sol no sul e no sudeste e o sol veio aí para alegrar muita gente. Olha só que diferença de ontem, quando a gente teve um dia nublado, né? Lá em Florianópolis, Curitiba, também aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, as temperaturas subiram pouco. Agora hoje, com esse sol bombando aqui, olha, máximas bem pertinho ou até passando dos 30 graus. Bom, vamos explicar então por que é que o sol voltou na sexta-feira, né? Ontem a gente tinha uma alta pressão aqui, bem pertinho dessas capitais, empurrando o vento frio e úmido do mar. Agora hoje essa alta pressão já está se afastando e aí o que sobra é o vento quente e seco que vem do interior, por isso tem poucas nuvens, está esquentando e aqui pelo mapa a gente vê bem, olha, como que ele está bem mais vermelho, significa que realmente a temperatura está subindo. A gente consegue ver aqui pela janela, né, da redação, o dia está radiante. Isso Quer mesmo. dizer que a chuva do sudeste foi embora, assim, de vez? Não totalmente. A gente ainda tem previsão de bastante chuva hoje, lá no Espírito Santo, também em Minas Gerais, inclusive em Vitória, na região de Governador Valadares, porque tem essa frente aqui, olha, estacionadinha no oceano, ajudando a produzir toda essa chuva que a gente vê aqui no mapa. BH, a chuva diminui por lá, máxima de 26 graus, Brasília, Goiânia e Cuiabá também com menos chuva hoje, a chuva vai perdendo força em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tempo firme. Região norte quase toda com previsão de pancadas de chuva agora à tarde, né? Menos aqui o Amapá, Nordeste, possibilidade de chuva principalmente aqui, sul do Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, já leste da Bahia e essa faixa do litoral entre Aracaju e também Natal, aí previsão de chuvinha fraca. Salvador e Fortaleza com máximas aí de 32 graus. Palmas também, a diferença é que Palmas, bastante chuva hoje. Macapá deve ser a capital mais quente lá na região norte com 36 graus. E olha, Porto Alegre com máxima de 31, tá abafado também. Uau. Pois é. Agora, Eliana, o pessoal já está fazendo a programação final de semana, pensando que como vai ser? Vai ter sol, vai ter chuva? O que você diz? Bom, aqui em São Paulo, sol, aí a chuva vem no finzinho da tarde, agora não dá para não falar de temporais, né? Nessas áreas aqui em destaque amanhã, olha, principalmente Brasília, Goiânia, também sul de Minas Gerais e volta a chover forte também lá no sul. No domingo, a chuva deve apertar ela para os lados de Florianópolis e de Curitiba, então fico alerta para o fim de semana nessa região aqui. São Paulo e Rio amanhã com calor. Oba, obrigada. De nada. Tchau, Valeu, tchau, tchau. Na Argentina, as famílias e os amigos dos tripulantes do submarino que desapareceu há 9 dias vivem momentos de angústia e de desespero em busca de informações. Quando a Marinha Argentina confirmou ontem que houve uma explosão perto do local onde o submarino fez o último contato, as famílias desabaram. Não sobrou santo para rezarmos, não sobrou mais ninguém para a gente pedir. Não voltaram e não vão voltar nunca mais, disse Jéssica Gopar, mulher do tripulante Fernando Santilli. A mulher do operador de sonar, Herman Soares, chamou os oficiais da Marinha de perversos e disse que eles manipularam todo mundo. Mais tarde, o porta-voz da Marinha, Henrique Balbi, disse que até que haja uma evidência certeira de onde está o submarino, não se pode concluir nada e todo o esforço das buscas vai continuar. Balbi disse também que a profundidade na zona que estão vasculhando varia entre 200 e 3 mil metros. Hoje de manhã, o porta-voz voltou a falar com a imprensa. Disse que gostaria de dar informações mais precisas, mas apesar de todo o esforço, até o momento não foi possível. Debaixo de muitas críticas, ele afirmou ainda que se houve erros com as famílias, a Marinha não vai hesitar em pedir desculpas. E quem detectou a possível explosão no submarino argentino foi uma organização que monitora testes nucleares no mundo todo e que tem sede em Viena, na Áustria. A gente vai conversar agora sobre isso com o nosso correspondente na Europa, Rodrigo Carvalho. Boa tarde para você. Rodrigo, como que essa entidade lá na Áustria conseguiu captar o som lá na Argentina?
Essa organização, Sandra, boa tarde para vocês, tem um sistema que monitora todo o planeta o tempo inteiro para ver se há sinais de testes nucleares que são proibidos pelas leis internacionais. Esses testes emitem sons de baixa frequência na água que podem ser detectados a quilômetros de distância. Para conseguir captar esses sons, a organização tem 11 estações hidroacústicas espalhadas pelos oceanos. Na quarta-feira passada, 2 estações detectaram um sinal estranho perto da última posição conhecida do submarino argentino. Foi descrito como um ruído violento, consistente, uma explosão, não era um teste nuclear. Uma das estações que captou esse barulho fica na chamada Ilha de Ascensão, a 6.500 quilômetros do local da explosão. A outra fica mais longe ainda, 7.800 quilômetros, nas Ilhas Crozet, que pertencem à França. Essa estação é a mais nova de todas, começou a operar em junho do ano passado. É um lugar extremamente remoto, no Oceano Índico, entre a África e a Antártica. Só 40 pessoas vivem lá, chove em média 300 dias por ano e os ventos chegam a 100 km por hora. Para detectar os sons debaixo d'água, a estação tem 6 hidrofones, equipamentos gigantescos de 5 toneladas. Todos os dados que os técnicos registram ali são enviados por satélite para a sede da organização aqui na Europa, em Viena, na Áustria. Foi de lá que informaram o embaixador argentino sobre essa explosão. Sandra e Doni. Ok, Rodrigo, obrigada. O Globo Repórter de hoje nos leva para um Nordeste desconhecido pela maioria dos brasileiros. Capadócia nordestina. Paredões de pedra que lembram as célebres formações da Turquia. E no meio deste cenário, 2 irmãs que vivem absolutamente sozinhas. O território da onça. Você sabia que no meio da Caatinga ela reina absoluta? Moradores que não tinham renda alguma agora ganham até R$10.000 por mês arrendando suas terras para as torres gigantes. Como o Brasil conseguiu provar que o homem chegou às Américas há pelo menos 50.000 anos? Hoje, no Globo Repórter. A seguir, o terror ataca no Egito. As autoridades confirmam até agora 235 mortos no atentado a uma mesquita. Toma posse o sucessor do ditador Robert Mugabe no Zimbábue. E a justiça dobra a pena do campeão paralímpico Oscar Pistorius. A gente volta já. 235 pessoas morreram em um ataque à bomba em uma mesquita na península do Sinai, no Egito. Mais de 100 ficaram feridas. A gente vai ao vivo agora conversar com o nosso correspondente Tiago Eltz, lá em Nova York. Tiago, boa tarde para você. Você tem mais informações sobre esse ataque? Oi, boa tarde, Sandra. Sim, foi um ataque brutal, né? Com um método até agora diferente do que a gente costuma ver nesses casos, né? As primeiras informações das autoridades egípcias contam que os terroristas chegaram de carro, havia pelo menos um homem-bomba que se explodiu dentro da mesquita, mas outros ficaram do lado de fora, atirando contra as pessoas que tentavam fugir. Os atiradores permaneceram muito tempo no local. Eles teriam, inclusive, atirado contra as primeiras ambulâncias que chegaram para socorrer as vítimas e só depois fugiram. Por isso também a gente tem esse grande número de vítimas que continua subindo, 230 mortos, centenas de feridos. O ataque foi a uma mesquita Sufi, que estava lotada na hora do atentado, na cidade de Bir al-Abed, a 80 quilômetros da maior cidade da península do Sinai, Al-Arish, e a cerca de 200 quilômetros da cidade do Cairo. Os muçulmanos sufis praticam uma forma de islamismo que não é aceita por ortodoxos ou extremistas. Os ataques a mesquitas são raros no Egito. As forças militares do Egito lutam desde 2014 na região contra insurgentes do Estado Islâmico, mas os ataques terroristas se concentravam até então a forças de segurança e igrejas cristãs cóptas. E para a gente entender um pouquinho melhor a situação ali na região, quem está aqui comigo é o Guga Chakra, que é o nosso comentarista da Globo News, especialista em política internacional. Guga, um ataque terrorista diferente, pelo menos no Egito, né? Olha, Tiago, é diferente no Egito. O Egito, historicamente, os atentados se focam nos cristãos. A gente viu um mega atentado na igreja de São Marcos em Alexandria. Porém, o grupo Estado Islâmico realiza atentados contra muçulmanos em outras partes do Oriente Médio. Inclusive, os muçulmanos são o principal alvo do grupo Estado Islâmico no Iraque, na Síria, na Turquia e em outros lugares. No caso da Península do Sinai, os alvos na década passada eram em turistas. Teve o atentado de Sharm el-Sheikh, o atentado em Taba, o atentado
em Dahab, mas também, mais recentemente, os ataques terroristas contra forças de segurança, Thiago. Agora, o Estado Islâmico que a gente tem visto tem sofrido derrotas importantes em todo o Oriente Médio, mas continua com força para um ataque como esse, por exemplo? O grupo Estado Islâmico tem sofrido derrotas como o califado. O califado basicamente não existe mais. O grupo do Estado Islâmico não controla mais nenhum território no Iraque. Dentro da Síria, eles controlam somente áreas isoladas. Isso não significa que eles não consigam cometer atentados terroristas, especialmente no Oriente Médio. No caso do Sinai, provavelmente por grupos leais ao grupo Estado Islâmico. Mas eles também inspiram simpatizantes em outras partes do mundo, como recentemente aqui em Nova York, Thiago. Eles passam a ter uma atuação mais de grupo terrorista, digamos, tradicional, é isso? Sim, mais similar ao que a gente observava na Al-Qaeda anos atrás. Ok, Guga, obrigado pela sua participação aqui no Jornal Hoje. Como a gente disse agora, nenhum grupo ainda reivindicou a autoria do ataque de hoje. E o presidente Abdel Fattah el-Sisi convocou uma reunião de emergência com as forças de segurança do país. Doni, Sandra. Tiago, Guga, o presidente Trump também acabou de se manifestar, chamando esse atentado de horrível e covarde, né? Aliás, atentado esse que aconteceu num lugar tão remoto que as imagens ainda praticamente não chegaram, né? Muito obrigada para vocês. Emmerson Mnangagwa tomou posse hoje como presidente do Zimbábue. Ele tinha sido demitido há 2 semanas pelo então ditador do país, Robert Mugabe. Milhares de pessoas acompanharam a cerimônia de posse no Estádio Nacional de Harare. Foi a primeira vez que houve uma mudança de chefe de Estado no Zimbábue em 37 anos. O antecessor de Mnangagwa, Robert Mugabe, esteve à frente do país desde a independência do Reino Unido na década de 80. O governo de Mugabe foi acusado de abusos sistemáticos contra os direitos humanos e de adotar políticas econômicas desastrosas. Hoje, durante o discurso de posse, Mnangagwa prometeu um governo democrático e disse que haverá eleições no ano que vem. Mas boa parte da população do Zimbábue ainda se pergunta se um homem que foi vice de Mugabe e serviu a ele lealmente durante décadas pode realmente fazer mudanças profundas no país. O Supremo Tribunal da África do Sul mais que dobrou a pena do campeão paralímpico Oscar Pistorius. Agora ele deve cumprir 13 anos e 5 meses de prisão. Pistorius está preso desde junho do ano passado. Ele tinha sido condenado a 6 anos de prisão por matar a namorada, a modelo Riva Steenkamp, em 2013. A pena foi inferior aos 15 anos pedidos pela promotoria. Por isso, os promotores recorreram da decisão. Pistorius alega que confundiu a namorada com um ladrão. A seguir tem o Tô de Folga. O destino de hoje é o Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná. A gente volta já. Hoje é sexta-feira, dia do Tô de Folga, e o repórter Alessandro Torres saiu de Fortaleza. Foi lá para o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, Paraná. E encontrou as curiosas formas das rochas de arenitos, poços formados por grandes crateras com água e o imperdível entardecer na Lagoa Dourada. Do momento em que eu chego no Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, eu vou ter 30 quilômetros quadrados de natureza exuberante para explorar. A gente faz isso com ônibus e guia do próprio parque. A primeira parada é na trilha de 1 quilômetro pelas formações de arenito, e elas mexem com a imaginação. Diz pra mim se você não vê um camelo aqui, e se essa não é a mão de uma pessoa. Agora a gente está chegando no principal atrativo do parque, a Taça de Vila Velha. Ela desafia aí um pouquinho as leis da gravidade. Essa expressão dessas rochas, a história que envolve tudo isso aqui, né? A vivência de índios antigamente, bugres, quer dizer, tudo isso aqui tem uma magia. Mágicas mesmo são as furnas que eu vou ver pela frente. A furna é um processo de 400 milhões de anos atrás, quando isso tudo era uma floresta comum e de repente os sedimentos começaram a ceder, a desmoronar mesmo, até formar esse enorme buraco com 53 metros de profundidade. É uma altura equivalente a um prédio de 30 andares. Até os anos 80, os visitantes chegavam bem pertinho da água, através daquele elevador. Por questões ecológicas, ele foi desativado para preservar esse fenômeno da natureza.
A furna é tão profunda que a água que jorra aqui vem do subsolo. Dá um pouco de medo, né? É muito bem profundo. Ainda imaginar que ainda tem mais 50 metros de água para baixo, né? Dos mirantes dá para chegar bem pertinho. A sensação que eu tenho aqui, que todo turista experimenta, é de ver esse paredão cheio de vegetação e, na verdade, só quando a gente se aproxima aqui da grade é que a gente percebe a profundidade. Olha só onde está a água, quase a gente não consegue ver lá embaixo. São 2 furnas abertas para visitação e ficam bem pertinho uma da outra. E apenas 400 metros depois, a gente chega numa outra furna que encheu de água durante o processo de formação. Virou a Lagoa Dourada. Nem precisa dizer porque recebe esse nome, né? O efeito é causado pela combinação dos raios solares com os minerais depositados no fundo. Mais um capricho da natureza neste pedaço do Paraná preparado ao longo de milhões de anos para a gente desfrutar. Que lugar lindo, né? Demais, né? Olha, amanhã é dia de Como Será e o programa vai falar de turismo acessível para todos. E mais. Para manter um local bem arejado e iluminado, basta fazer o quê? Ó? Abrir a janela, olha só, esse ventinho fresco entrando. E claro que junto com esse ventinho aqui, também entram os mosquitos que não pedem licença para entrar. Como será que a gente pode afastar esses insetos de forma sustentável? Você vai conhecer uma empresa social que, além de distribuir cestas básicas para quase 100 famílias, ajuda com outras ações sociais também, como entrega de brinquedos para crianças pobres. O fundador dessa empresa, a Pontinho de Luz, vai estar no estúdio do Como Será. Não perca! É amanhã, bem cedinho. Acabou o jornal hoje. Ah! Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional? Uma boa tarde para você e até segunda.